Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Bom, o objetivo da aula de hoje será identificar os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado, regências e o segundo reinado. Assim, especificamente, nós vamos começar pelo primeiro reinado. Como que foi essa transição, né, após a proclamação da independência por Dom Pedro, e como que foi esse cenário político, econômico e social no Brasil nesse período. E aí a aula se encontra lá nas páginas 123 e 124 do livro de vocês, ok? Bom, primeiro reinado foi de 1822 a 1831. E aí, prosseguindo, a independência do Brasil foi resultado de um longo processo que, ao contrário do que poderíamos pensar, não foi algo totalmente pacífico, certo? Após os eventos de 1822, o governo central passou a enfrentar alguns movimentos de resistência interna. As tropas leais à coroa portuguesa e, portanto, contrárias à independência, tiveram de ser vencidas e expulsas em várias províncias. Esses conflitos só terminaram em 1823, ou seja, durou um ano. E depois disso, quais teriam sido os passos necessários para a formação do Brasil independente? Como ocorreu a formação do Estado Nacional Brasileiro? A gente sabe que, nesse primeiro momento, após a independência, o Brasil se tornou uma monarquia, certo? Um império. E aí o poder estava concentrado nas mãos do rei e quem governava era a elite brasileira. E o povão, como sempre, até hoje, fica à mercê, certo? E ainda existia a escravidão, entre outras coisas. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Sim, foi um momento importante? Foi. Mas como eu falei para vocês, essa independência foi marcada pela elite brasileira. A elite brasileira que criou esse cenário, apoiou Dom Pedro para que ele pudesse proclamar a independência do Brasil. Ele se tornou um monarca, só que ele era português, nativo, e vivia aqui. Não foi uma conquista dos povos que viviam, né, dos brasileiros em si. Quem proclamou a República e assumiu o poder foi um português, mas ele só se manteve no poder porque existia uma elite que o apoiava, era a aristocracia na época. E aí, no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado o imperador do Brasil. A consolidação da independência. Os Estados Unidos reconheceram a independência em maio de 1824, ou seja, só 2 anos depois. Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra. Então, a Inglaterra meio que já considerava o Brasil como um país independente de Portugal, e aí eles já começaram a manter essas relações comerciais. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência. Olha que injusto. Por isso que o Brasil, gente, deve até hoje. Sempre já começou devendo, né? Enfim, a Inglaterra emprestou dinheiro. Ou seja, o nosso país, né, além de ter se tornado independente por uma elite e representado por um rei português, né, um imperador, ele teve que começar devendo, certo? Teve que pegar dinheiro emprestado, e aí a gente vê que isso reflete na nossa economia até hoje, porque o Brasil sempre mantém essas relações de dependência econômica de outros países. Mas, enfim, o povo mais pobre sequer
acompanhou e entendeu o significado da independência. A galera só queria trabalhar, né, para sobreviver. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. Isso acontece ainda hoje? Claro que acontece. Claro que a lógica é diferente, não existe mais a escravidão, mas a desigualdade social ainda permanece nos dias de hoje. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Óbvio. E é o que acontece ainda hoje. Os grandes empresários, os banqueiros, quem mais se beneficia de toda essa política, de quem assume o poder, é a elite brasileira. São os banqueiros, os empresários, enfim. O primeiro reinado. Né? O primeiro reinado do Brasil é um nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 1822 e 1831, ano de sua abdicação. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois aconteceram muitas revoltas regionais e oposições políticas internas. Óbvio, existiam outros interesses envolvidos e que essas pessoas iriam lutar para ter esses interesses atendidos, certo? E aí, o que aconteceu? Com a proclamação da independência, né? O Brasil se tornou independente, se tornou um país, ele precisava de uma base jurídica que desse respaldo a esse país. E aí foi que nesse momento eles criaram e promulgaram a primeira Constituição brasileira. O debate político nos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição. O Brasil ele precisava de uma Constituição, que seria o quê? A base jurídica do país, direitos e deveres dos cidadãos, como que seria regida, né, toda essa justiça aqui no Brasil. Aí a Assembleia Constituinte se reuniu no Rio de Janeiro em maio de 1823. Os constituintes tentaram limitar os poderes do imperador e aí ele, insatisfeito, ordenou o fechamento da Assembleia e a prisão de alguns deputados. Então, não era uma democracia, porque era império e o poder estava concentrado nas mãos de quem? Dom Pedro I, que era um imperador. Então, ele basicamente impediu que essa Constituição fosse promulgada. E aí houve todo um processo até que aconteceu a primeira Constituição, certo? E Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Esta foi outorgada em 25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do imperador. Óbvio que ele iria colocar na Constituição que rege o país todos os seus interesses envolvidos, além de definir os 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, porque o Brasil precisava, como ele se tornou um país independente, ele precisava ser administrado, ele precisava de um poder que legislasse essas leis e de um poder judiciário que julgasse, enfim. E aí ele criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. Óbvio, ele iria, né, fazer isso, né, no caso o poder moderador, que lhe desse carta branca para ele fazer o que bem entendesse, inclusive para que ele se mantivesse no poder, considerando todos esses conflitos internos que o Brasil estava vivendo. Muitos não eram a favor do imperador regendo a nação e entre outras coisas. E aí, né, o que estabelecia a Constituição de 1824? Além de definir os 3 poderes, como a gente já falou, criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que concedia diversos poderes políticos. Ele também definiu leis para o processo eleitoral no país.
De acordo com ela, só poderiam votar os grandes empresários de terra, a elite, e essa elite era a que apoiava o imperador, o sexo masculino e com mais de 25 anos. Para ser candidato, também era necessário comprovar alta renda, 400 mil réis por ano, e 800 mil réis, né, para senador. E aí, gente, isso marcou o início desse primeiro reinado no Brasil. Né? Foi um momento assim, de grandes conflitos e, claro, como era um poder concentrado nas mãos de um só, os interesses desse imperador que prevaleciam. E também os interesses daqueles que o apoiavam, que eram os grandes proprietários de terra. E aí vocês começam a entender por que o Brasil hoje ele é assim. Ele tá concentrado, o poder está concentrado nas mãos de quem tem muito dinheiro, dos grandes empresários. Quem governa o nosso país são sempre as mesmas pessoas, sempre essa elite. Dificilmente quem é de baixo consegue chegar no poder. E se chega no poder é corrompido. Então o Brasil ele foi montado, ele foi criado com base nessa situação, né? E concentrado nas mãos de poucas pessoas, infelizmente. E aí, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem da aula de hoje, me procurem no fórum e eu vou deixar o questionário valendo meio ponto para vocês responderem, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.